Temos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Bom dia aos irmãos. Feliz mais uma vez estar na casa do Senhor. No encerramento de mais um EBD para a glória de Deus. Amém? Dê um bom dia para o seu irmão. Fala, bom dia, meu irmão. Que bom que você está aqui. Dê um sorriso para ele. Fala, Jesus está muito feliz com a sua presença. E nós também. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 5. Hino da harpa de número 5, amém? Vamos consagrar o nosso corpo, alma e espírito ao Senhor nessa manhã, amém? Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Oh, glória a Deus! Eu tudo do céu vem tu selar. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui o pastor Douglas, nosso superintendente. Estou passando a palavra aqui. Vamos fazer mais uma oração pela vida do pastor Douglas. Quero convidar os irmãos a se colocar de pé, que será instrumento do Senhor nessa manhã para nos instruir através da verdade, que é a palavra do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor, querido Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós apresentamos a vida do Teu Filho, Senhor, nessa manhã. Pedimos ao Senhor que o Senhor ilumine, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Nos ilumine, Senhor, para que haja entendimento, Senhor, nas nossas vidas. Oh, Senhor, enquanto o Senhor lhe ministra, Senhor, grandes coisas faça o Senhor em nosso meio, Senhor. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode ser, meus irmãos, podem tomar os assentos, Deus abençoe. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, estarmos aqui na sua presença. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui para fazer este fechamento. Quero também agradecer ao pastor Osiel, à irmã Luciana, esse casal tão abençoado, pastores setoriais aqui desse setor. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade
que o Senhor me dá de fazer esse trabalho. Quero agradecer a Deus pela vida dos pastores das congregações, os professores e alunos da EBD. Queridos, eu queria deixar aqui um texto da palavra do Senhor. Esse texto é o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ô Luiz, pode deixar naquele primeiro slide? Abertura. Isso. O Luiz vai me ajudando ali. Já agradeço ele pela oportunidade. Gênesis 2, 7 diz-nos assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Meus irmãos, esse é o texto que eu gostaria de usar aqui esta manhã, para basear o fechamento deste trimestre. E a introdução, é o próximo slide, ô Luiz, são essas 13 lições que a gente teve a oportunidade de ver neste trimestre. E como é que foram divididas as lições pelo comentarista? Como a visão antropológica da Assembleia de Deus é tricotômica, então o autor dividiu ou subdividiu essa lição em 3 partes. Na lição 1, o autor ele fala da introdução, corpo, alma e espírito. Na lição 2, ele faz a abertura do primeiro bloco, ele fala do corpo. Na lição 3 e 4, ele fala do corpo, mas pecado e o templo do Espírito Santo. Na lição 5, ele abre o segundo bloco, ele fala da alma. E nas lições 6, 7, 8 e 9, ele fala da alma, e aí ele especifica consciência, pensamentos, emoções e sentimentos, e também vontade. E na lição de número 10, ele faz a abertura do terceiro bloco, falando do espírito. Esse espírito é o espírito do homem. Lições 11 e 12, ele fala do espírito, e aí ele especifica sobre as disciplinas cristãs e a ligação do nosso espírito com o Espírito de Deus. E a lição de número 13, ele faz um fechamento, ele faz a conclusão de corpo, alma e espírito, e aí ele fala sobre a eternidade. Por favor, Luiz, pode deixar no slide de número 3, que é a nossa primeira lição, o homem, corpo, alma e o espírito. Então, este quarto trimestre, irmãos, foi um quarto trimestre teológico. Nós vamos observar que teologia é o estudo sobre Deus. Mas, na verdade, nós estudamos Deus a partir do que a Bíblia nos revela sobre Deus. Porque Deus, como é um ser infinito, ele não pode ser simplesmente estudado assim como fazemos com outras ciências. E esse trimestre é um trimestre que, embora fale de teologia, ele especifique, ele fala de teologia sistemática. Segundo Wayne Grudem, no livro Teologia Sistemática, ele define teologia sistemática assim, abre aspas, teologia sistemática é qualquer estudo que responde à pergunta, o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje, fecha aspas. Então essa é a ideia da teologia sistemática, é o que a Bíblia toda fala-nos sobre um determinado tema. E a matéria da teologia sistemática que a gente trabalhou esse trimestre é a antropologia. Antropologia é o estudo sobre o homem. Então, nós vamos perceber que o escritor ou o autor, ele começa essa lição falando-nos da criação. É o que vemos nas primeiras palavras ou páginas de Gênesis, que Deus é o Criador. O homem, ele não é o resultado, podemos assim dizer, de um processo evolucionista. A Bíblia, quando fala do homem, ou quando fala de tudo, ela já parte do ponto de que Deus é o Criador. Então, a gente percebe que quando a gente trata criacionismo versus evolucionismo, nós vamos perceber que o evolucionismo é uma teoria, e o criacionismo é uma doutrina bíblica.
Se você observar, quando você olha Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você vai perceber que existem duas narrativas que falam sobre a criação. Gênesis 1 fala da criação e Gênesis 2 fala da criação. Será que existem duas criações diferentes do homem? Não, não existem duas criações do homem. Existem sim narrativas diferentes que tratam sobre este mesmo homem. Gênesis 1, por exemplo, fala do resumo de toda a criação. O enfoque desse resumo é o universo. E Gênesis 2 detalha a criação e o enfoque desse detalhamento é o homem. Enquanto o primeiro capítulo fala do universo, o segundo capítulo foca no homem. Então, o primeiro desses relatos é encontrado, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, e o segundo em Gênesis 2, 7, ou dos versículos de 21 a 23. Então, em linhas gerais, Gênesis 1 fala da criação do homem, mas fala de forma geral, ou seja, fala do mundo onde o homem está, o mundo do homem. E Gênesis 2 ele é mais específico, ele fala do homem no mundo. Então, enquanto o primeiro capítulo fala do mundo do homem, o segundo capítulo fala do homem nesse mundo. Então, Gênesis 1, Moisés está falando do mundo onde o homem está inserido. E Gênesis 2, Moisés está falando do homem que está inserido no mundo. Então, em resumo, nós podemos dizer que há dois relatos complementares da criação. Gênesis 1, que é de extensão cósmica e universal, e Gênesis 2, que é decididamente, por meio de Moisés, antropocêntrico. Outra pergunta interessante, quando a gente estuda sobre a história da vida humana, Adão e Eva eram pessoas reais e históricas? Adão e Eva foram os primeiros casais a existirem, ou existiram outros seres humanos antes de Adão e Eva? A gente vai perceber, quando a gente lê, que Adão e Eva eram pessoas reais e históricas, e de fato foram os primeiros casais. A Bíblia, ao citá-los, falam seus nomes, lugares de onde vieram, o nome dos filhos que tiveram, sua descendência e os pecados que cometeram. Então, antes de Adão e Eva, existiram seres humanos? E a resposta é não. Por quê? Outras cronologias posteriores do Antigo Testamento colocam Adão encabeçando essas listas. Se encabeça as listas, é porque de fato eles são os primeiros. Gênesis 5:1 e 1 Crônicas 1:1. O Novo Testamento designa Adão como o primeiro dos ancestrais literais de Jesus. Lucas 3:38. Jesus, quando se refere a Adão e Eva, ele se refere como sendo os primeiros, homens e mulheres literais, fazendo o quê? Uma união deles para a base do que a gente chama de casamento. Isso está em Mateus capítulo 19, versículo 4. Então, a comparação de Adão, o primeiro Adão com Cristo, e o último, o primeiro Adão com o Adão de fato, o homem, e o último Adão com Cristo, o apóstolo Paulo já nos mostra aí que ele está falando de pessoas reais e históricas, e que antes de Adão e Eva não existiram outros seres humanos. E a declaração de Paulo, por exemplo, primeiro foi formado Adão e depois Eva, como ele faz em 1 Timóteo 2, versículos 13 e 14, já revela tratar de pessoas reais, históricas e como sendo as primeiras da humanidade. Por que Deus criou o homem? Talvez a melhor pergunta, seria, para que Deus criou o homem? E ele criou para a sua glória. É só a gente ler Isaías 43, 7, Efésios 1, versículos 11 e 12. Talvez o porquê não exemplifique realmente, porque quando se fala de porquê, se denota algo que ele pode ver no homem. E o que é de bom que o homem tem? Nada, né? Então, talvez o sentido real da pergunta era, para que Deus criou o homem? Então, Deus criou o homem para a sua glória. Agora, Deus não criou o homem por acaso, mas por um acaso. Qual é o acaso? O acaso é louvor da sua glória. Um outro texto interessante, quando a gente trata do homem, é o texto de Gênesis 1, 26 e 27, que falam sobre as expressões imagem e semelhança. Imagem e semelhança são termos como tselem e demut, usados para descrever o quê? A mesma realidade. Então,
essa expressão encerra um recurso de linguagem chamado endíades. Que significa endíades? Uma figura de linguagem que trata-se de uma mesma coisa usando palavras diferentes, um por meio de dois. Então, imagem e semelhança, o escritor se utiliza de duas palavras para se referir à mesma coisa. Então, na endíades, duas palavras de conceito básico, leve, distinto, são usados para se referir a um único conceito. Então, o que de fato é imagem e semelhança? É isso. Deus transferiu para o ser humano alguns dos seus atributos. O propósito de Deus qual era? Era que o homem se relacionasse com ele mesmo, com o próprio Deus e também com o próximo. E aí nós vamos observar que nessas qualificações que Deus inseriu no ser humano, nós temos o intelecto, que fala da razão, nós temos a volição, que fala da vontade, e nós temos as emoções, que falam do sentimento. Agora, as pessoas dizem que com o pecado, o homem perdeu a imagem e semelhança. Será que esse homem perdeu a imagem e semelhança? Pelo que a Bíblia diz, parece que não. A imagem de Deus no homem, ela foi manchada pelo pecado, mas ela não foi perdida. E qual é a prova de que ela não se perdeu? Quando você lê Gênesis 9:6, que é um texto que fala pós-pecado, 1 Coríntios 11:7, que é um texto que fala do pós-pecado, e Tiago 3:9, que é um texto que fala sobre o pós-pecado, ou seja, depois do pecado, esses textos nos mostram que o homem continua com a imagem de Deus, mas agora manchada. Agora você pode me perguntar, e o texto de Gênesis 5:3, que diz que Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem? Esse texto não diz que o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus após a queda, mas diz que Sete herdou do seu pai Adão a mesma imagem e semelhança dele. Que imagem é essa? Uma imagem corrompida pelo pecado. Então, Adão é a forma, e como a forma caiu no chão e amassou, como é que nasce o filho de Adão? Amassado. Por assim dizer, é isso. Se uma forma cai no chão e amassa, como é que nasce o filho da forma? Amassado. Romanos 8:29, nós temos essa ideia, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então nós éramos imagens de Deus, somos imagens de Deus, o pecado afeta essa imagem, mas não extingue a imagem, mas a ideia agora de Paulo é fazer com que esta imagem que foi afetada pelo pecado se torne igual à imagem de Deus, que é o próprio Cristo. Então, nós vamos perceber que a imagem corrompida que o homem herda de Adão, agora o crente, passa a ter a imagem de Cristo. Tudo bem, meus irmãos? A Bíblia é dividida em 4 temas. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você descobre esses 4 temas: criação, queda, redenção e consumação. Olha que coisa interessante, o homem e a terra são como, me permite usar essa expressão, 2 pedaços de pizza. Sabemos nós que uma pizza contém 8 pedaços, e o homem e a terra são como esses 2 pedaços de pizza, que saíram do seu lugar natural por causa do pecado, e que precisam ser restauradas, ou seja, precisam ser colocadas novamente a esse local, para que volte ao lugar de origem e tudo se consume. Quando olhamos para Gênesis 3:17, nós vemos que Deus desviou a maldição que seria para Adão, para a terra. Então, Deus amaldiçoa a terra, mas também amaldiçoa a Adão. E o homem e a terra foram amaldiçoados. Esses 2 pedaços que saíram do local da pizza, podemos assim dizer, são os 2 pedaços que serão restaurados na escatologia e serão inseridos novamente para que volte ao seu lugar normal e natural. E é o que a gente espera, né? A restauração do homem e a restauração do lugar onde esse homem vai morar e viver eternamente. Falando especificamente sobre a primeira lição, o que é dicotomia, tricotomia e monismo? Há uma discussão teológica sobre dicotomia e tricotomia.
A nossa maior preocupação deveria ser mesmo com o monismo, e não com dicotomia e tricotomia. Porque dicotomia ou tricotomia não constituem heresia. O que é dicotomia? Tanto dicotomia quanto que tricotomia acreditam que o homem é composto de partes. Então, dicotomia, o homem é composto de partes. Quais? Uma parte material, que é o corpo, e uma parte imaterial, alma ou espírito. Tricotomia também acredita que o homem é constituído de partes, mas 3 partes, uma parte material e uma parte imaterial composta de alma e espírito. Enquanto tricotomia é alma ou espírito, tricotomia é alma e espírito como sendo distintos. Agora, o monismo, que é uma outra crença do grego monos, que significa sozinho, único, mais ismo, que significa teoria, corrente, sistema, é um conceito teológico que defende a unidade da realidade ou a existência de um único tipo de substância ontológica. Então, no monismo, não há distinção entre partes, muito menos entre materialidade e imaterialidade. O monismo nega a tripartição ou a bipartição humana. Em Gênesis 2:7, o texto que lemos, eles dizem, o monismo, que o homem não tem uma alma, ele é uma alma. Mas Jesus refuta o monismo ao dizer que o homem, ele tem um corpo, uma alma e espírito, ou alma ou espírito. Ou seja, o homem é composto de partes. Então, com relação à dicotomia ou tricotomia, não há, por assim dizer, um problema teológico, doutrinário, em se crer em um ou em outro. Existem muitos teólogos, servos de Deus piedosos, que divergem sobre esse tema, e até aí tudo bem. Isso não implica em um erro teológico ou na perda da salvação. Mas eu preciso aqui fazer pelo menos 1 ou 2 recomendações. Primeira, para se provar o tricotomismo, as pessoas se utilizam, as pessoas divinas da Trindade, para fazer uma comparação com corpo, alma e espírito, com a tripartição humana. Qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte, que nós somos compostos de partes. O dicotomista acredita que é em 2, a material e a imaterial, e o tricotomista acredita que é 3, a material e a imaterial, alma e espírito. Então, enfim, o homem, dicotomista ou tricotomista, ele acredita, o homem ele é composto de partes. Isso é fato. Mas Deus é um ser simples, ele não é composto de partes. Não existe uma parte em Deus chamada Pai, uma parte em Deus chamada Filho e uma parte em Deus chamada Espírito Santo. Tanto é que o Pai, a pessoa específica do Pai sozinha, não é 33,33%. O Filho não é 33,33%. O Espírito não é 33,33%. Eles não são compostos de parte, é um todo. É por isso que o Pai sozinho é 100% Deus, o Filho sozinho é 100% Deus, e o Espírito Santo sozinho é 100% Deus. Então não há como explicar, claro, no sentido de inteligível essa questão, mas é uma verdade bíblica. Então há um erro em comparar a tripartição humana com a Trindade, porque o homem sim é composto de partes, Deus não. Segundo erro, qual é a frase mais correta? E aí vocês podem me dizer, o corpo possui uma alma ou um espírito? Essa é a primeira frase. A segunda frase, o espírito possui uma alma e um corpo? Ou a terceira frase, a alma possui um espírito e um corpo? Qual é a frase mais correta? O corpo possui uma alma ou um espírito? Ou o espírito possui uma alma ou um corpo? Ou a alma possui um espírito e um corpo? As 3 frases estão erradas. Por quê? Se o corpo possui uma alma e um espírito, quando o corpo morre, então morreria também o espírito junto com a alma. E é isso que acontece? Não. Se o espírito possui uma alma e um corpo, ele não morreria, porque o espírito é eterno. O corpo então não morreria, porque seria eterno também. Mas a Bíblia diz que o corpo morre. Outra questão, se a alma possui um espírito e um corpo, ela não morreria, porque a alma é eterna. E o corpo não morreria, por quê? Porque seria eterno também. Então esse tipo de pergunta não cabe,
Porque o homem deve ser tratado como uma unidade, um todo, um indivíduo completo. Até porque no final, no caso, por exemplo, do justo, Deus vai salvar o homem por completo. Se assim não fosse, não faria sentido a lição de número 13. Tudo bem, meus irmãos? Vamos para o slide de número 4, Luiz, por favor. Lição 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Queridos, qual é o benefício do fruto da árvore da vida no jardim do Éden? Os estudiosos dizem que antes do pecado, Adão e Eva comiam da árvore da vida. E ao comerem, eles se renovavam de dia em dia. Então, o comer da árvore da vida impedia com que houvesse a corrupção. Corrupção aqui tem o sentido de degeneração, sentido de morte. Então, após o pecado, o que é que acontece? Deus impede com que esse homem tenha acesso a essa árvore da vida, então ele não come, ele é expulso do jardim, e quando se torna pecador, ele não tem a possibilidade de perdão. Como não tinha mais o acesso à árvore da vida, então começa-se a corrupção, ou seja, o envelhecimento, as enfermidades e a morte. É aí que entra o que Paulo diz em 2 Coríntios 4, de 16 a 18. O homem exterior se deteriora, se consome, se desgasta, se corrompe. Então o homem tinha acesso à árvore da vida, quando foi-lhe impedido de ter esse acesso, ele começa a se corromper. O autor também, ele fala-nos, e esse texto que a gente leu, fala-nos também sobre o pó da terra. A gente percebe que existem muitos elementos químicos existentes na natureza, no barro, na argila, e desses 106, 26 estão no corpo humano. E aí a gente usa sempre a expressão, né, quando a gente fala da criação do homem, que o homem, ele é um boneco que Deus fez, modelou, fez um boneco, depois soprou nesse boneco o fôlego de vida. E alguns estudiosos dizem que Deus não juntou uma porção de barro fazendo um boneco. Por que Deus não fez isso? Porque a formação química que está presente no homem não é a mesma formação química que tem na terra. Então, todos os elementos químicos que existem na terra não poderiam estar todos no homem, porque senão o homem não ia viver ou sobreviver. Apenas alguns dos elementos que existiam na terra foram extraídos da terra e colocados sobre esse homem. Então não é o simples fato de dizer, Deus pegou um monte de barro, fez um boneco e soprou o fôlego de vida. Então o milagre não está apenas no sopro, está em separar os elementos químicos, deixando com que esses elementos, apenas alguns, pudessem ajudar o homem para a sua sobrevivência. Tudo bem, meus irmãos? Então Deus sobrenaturalmente combinou alguns dos elementos que existiam na terra e colocou no homem, não na mesma proporção, mas os introduziu no homem na medida certa. Agora uma pergunta que fica aqui é interessante. O homem foi criado do pó ou do barro? Por que eu faço essa pergunta? Porque a Bíblia fala dos dois, que o homem foi criado do pó e que o homem foi criado do barro. Quando a Bíblia fala do pó, ela usa o termo hebraico afar, que é um substantivo que significa algo ainda sem a mistura. E a Bíblia fala do barro, ela usa um termo hebraico mehomer, que vem de homer, que tem o sentido de um barro já endurecido. Então o que a gente crê aqui? Que as duas expressões estão certas. O homem é criado do pó e também é criado do barro. O pó, porque é algo ainda sem a água, e o barro já é o pó mais o H2O. Então nós temos já alguma coisa já endurecida para que se possa fazer algo semelhante a um boneco para se soprar o fôlego de vida. Tudo bem, meus irmãos? Existe um poema muito interessante que diz assim, abre aspas, o pó do pó que somos, ao pó que seremos, pois só quando o vento assopra que o pó se levanta, cessa o vento e o pó cai, fecha aspas. Essa frase, o pó, do pó que somos, ao pó que seremos, é como se dissesse, fomos pó, somos pó e seremos pó. Agora, qual é a diferença do pó que está, por exemplo, debaixo do meu sapato,
para o pó que está, por exemplo, de paletó e gravata aqui dando aula. O pó que está embaixo do meu sapato, ele está disperso, ele está solto. E o pó que está dando aula em pé, ele está agrupado, ele está amarrado. Não se sabe de quem é esse poema. Agora, eu sou um pó agrupado nas mãos de Deus e resolveu me conservar vivo. Todavia, o Deus que soprou nas narinas o fôlego da vida, pode puxar de volta esse vento, e então o pó que está agrupado, em pé, se desfará. Assim é a vida do homem. Vamos para o slide de número 5, lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado. O que são consequências? É o resultado natural produzido por uma ação, é o efeito produzido por uma causa. E aí nós vamos perceber, irmãos, as consequências que o pecado vai trazer para o corpo. É importante a gente entender que a palavra carne na Bíblia, os que gostam de pregar tematicamente, usa a palavra carne e sai rodeando a Bíblia inteira, né? Fazendo aquela pregação temática. Mas a gente tem que tomar cuidado que a palavra carne na Bíblia tem pelo menos 3 sentidos diferentes. Primeiro, pode ser natureza pecaminosa, Romanos 8:8. Pode ser imaturidade, 1 Coríntios 3:3. E pode ser humanidade, 2 Coríntios 10, versículos 3 e 4. Então, a gente precisa entender essa questão quando a Bíblia fala da carne, tá? A Bíblia fala, às vezes, dependendo do contexto, de coisas diferentes. E a primeira consequência do pecado do homem que a gente encontra é a morte espiritual. A Bíblia, quando fala de morte, ela fala de separação, tá? Morte na Bíblia não é extinção. Quem gosta muito de usar essa palavra morte no sentido de extinção é o adventismo do 7º dia e as testemunhas de Jeová. Morte na Bíblia fala de separação. E aí nós temos as 3 mortes: morte espiritual, morte física e morte eterna. Outra questão importante, e eu estou correndo aqui para ver se eu consigo dar tempo de falar das 3 lições. Por que Adão antes do pecado não se corrompia? Porque a santidade impede a corrupção. A santidade impede a degeneração, a destruição e a morte. Adão era santo, a santidade de Adão era derivada de Deus. Adão, a gente sabe que não tinha santidade absoluta, mas relativa. Então, por ter a santidade derivada, Adão era dependente da árvore da vida, para não se corromper. Há uma profecia no Salmo 16, que o corpo de Jesus não veria a corrupção, ou seja, a degeneração. Então, nós vamos ver esse cumprimento. Por que o corpo de Jesus não iria ver a corrupção, conforme o Salmo? Porque a santidade impede a corrupção. Jesus tinha santidade absoluta, e o próprio Deus encarnado, ele era. Então, a santidade de Adão, por ser derivada, ele precisava da árvore da vida para não se corromper. A santidade de Jesus, por ser absoluta, não se corrompe, porque ele é Deus. Então, corrupção aqui significa degeneração, destruição e morte. Sendo assim, nós vamos ver a diferença entre Adão, Cristo e Lázaro. Adão foi criado com a possibilidade de pecar, Cristo foi gerado sem a possibilidade de pecar, e Lázaro foi gerado pecador. Então, com relação à corrupção, Adão antes do pecado tinha santidade, e a santidade impede a corrupção, mas a santidade de Adão era derivada. Ele precisava da árvore da vida para não se corromper. Adão precisava comer da árvore para continuar tendo vida. Como ele saiu do jardim e foi impedido isso, então ele passou a ter o envelhecimento e, consequentemente, a morte. No caso de Lázaro, ele morreu. Em decorrência do quê? De uma enfermidade. Essa enfermidade é consequência do pecado. O seu corpo chega a se decompor. Uma irmã de Lázaro até diz, ele já cheira mal. Uma profecia que não se cumpriu com Jesus, porque diz que não haveria decomposição no caso de Jesus, o que aconteceu com Lázaro. Então, no caso de Lázaro, ele morreu em decorrência de uma enfermidade e se decompôs, porque cheirava mal. No caso de Jesus, não, Jesus é Deus, ele não tem pecado porque é santo. Lembre-se, a santidade impede a corrupção. E por que Jesus não precisou comer da árvore da vida para continuar tendo vida? Porque ele é a própria vida. E alguns motivos, né?
A santidade impede a corrupção. Jesus tinha santidade absoluta. Jesus é santo. Sua santidade é total. Jesus é Deus, Ele é a própria vida, Ele tem tanto poder sobre a morte, que deu a sua vida e a tomou de volta. Tá bom, meus irmãos? Rapidinho agora sobre as doenças e enfermidades, nós vamos perceber que no corpo há uma consequência do pecado, que são as doenças e as enfermidades. Se eu conseguir, rapidamente, eu vou dividir esse conteúdo em 7 partes, para ficar didático. Primeiro, só há enfermidades no mundo por causa da queda do homem. Então, a queda do homem é o ponto central que culmina toda e qualquer enfermidade. Segundo, só que existem as enfermidades que são causadas por um pecado específico que o homem comete. Então, mesmo que essa enfermidade seja uma enfermidade causada por um pecado específico que ele comete, ela é gerada através de um tronco principal chamado pecado original. Terceiro, nem toda enfermidade é resultado de um pecado direto. Isso nós temos o exemplo, por exemplo, de Jó. Jó, apesar de ter a natureza pecaminosa, ele era íntegro, ele era reto e se desviava do mal, e ele ficou doente, tá? Agora, outra questão, quarto, às vezes as doenças são causadas pelo próprio Satanás. Foi ele, por exemplo, quem encurvou uma mulher mencionada em Lucas 13, do 10 ao 17. O espinho na carne, por exemplo, quem colocou esse espinho na carne foi Satanás, através de uma permissão de Deus. Alguns acreditam que era um problema nas vistas, né? Outros acreditam que era o sofrimento. Eu particularmente acredito que era a perseguição, o sofrimento. Em quinto lugar, mesmo uma pessoa com enfermidades, nós devemos entender que o Senhor cura e faz isso de várias formas. Você pode dizer um amém? Jesus cura enfermidades. Com relação ao tempo, às vezes a cura é gradativa ou às vezes é instantânea. Com relação ao instrumento, às vezes ele é direto, ele mesmo cura, ou às vezes ele é indireto. Um irmão que tem o dom de cura, um médico, um conselho, um chá, um remédio, um médico, uma cirurgia, um anjo. Então, de forma direta ou indireta, Deus pode sanar. E se você estiver enfermo aqui esta manhã, se você crê, Jesus pode te curar aqui esta manhã. Sexto lugar, nem sempre Deus cura, pois nem sempre é da vontade de Deus que Ele venha nos curar. Então, a doença e a enfermidade, como resultado, é o caminho natural para o descanso eterno. Então, nem sempre Deus quer curar, devemos ter também essa ciência. E por último, doença não é sinal de falta de fé. O fato de uma pessoa estar doente e não ser curada, não significa falta de fé. Se isso fosse verdade, homens de Deus na Bíblia não ficariam enfermos. Na Bíblia um monte de homens ficaram doentes, como apóstolos, profetas e outros. Tudo bem, meus irmãos? Ainda sobre o corpo, existem a questão do pecado, né? Existe o pecado do corpo, o pecado fora do corpo e o pecado contra o corpo. Pecados do corpo é quando o veículo usado para o pecado é o próprio corpo, mas não necessariamente este pecado tenha que ser contra o corpo. Por exemplo, um pecado do corpo, falar mal do próximo, palavras torpes, murmuração, usar os membros do corpo para fazer o mal para alguém, violência, agressão, ir a lugares não condizentes com a fé, dar ouvidos ao diabo, ao mundo, e não dar ouvidos a Deus. Isso é pecados do corpo. Agora, pecados fora do corpo, pecados de natureza imaterial, alma e espírito. Para você que é dicotomista ou tricotomista, alma ou espírito para quem é tricotomista ou dicotomista. Os maus pensamentos, não ouvir a consciência, os pecados de natureza emocional, sentimentais, fazer a vontade ou não de Deus. Então, o fazer a nossa própria vontade é um pecado fora do corpo. E pecado contra o corpo são os pecados de natureza sexual, imoralidade sexual, prostituição, cobiça, fornicação, adultério e masturbação. Tudo isso é pecado contra o corpo. Então, existem os pecados do corpo, os pecados fora do corpo e os pecados contra o corpo. Luiz, por favor, lição de número 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Eu estou correndo aqui para ver se eu consigo falar tudo, meus irmãos. O corpo como templo do Espírito Santo.
Como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento? Ele vinha sobre um rei, sobre um sacerdote, sobre um profeta, realizava uma missão e ele logo se retirava. Como é que o Espírito Santo age no Novo Testamento? Após o Pentecoste, o Espírito Santo passa a habitar no crente. Então, no Pentecoste, o Espírito Santo, que é onipresente, agora ele passa a estar residente. No arrebatamento, como é que vai ser? O Espírito Santo não será retirado. Por quê? Se retira Deus de algum lugar, irmãos? Se o Espírito Santo é Deus, como é que ele pode ser retirado de algum lugar? Não. Ainda mais que ele não está condicionado a um lugar específico. Então, no arrebatamento, o Espírito Santo não será retirado. Por quê? Porque não se retira Deus de um lugar. Após o arrebatamento, o Espírito Santo deixa de estar residente na igreja, porque a igreja já foi arrebatada, mas ele é onipresente, assim como antes. Tem um texto de Apocalipse que eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, Apocalipse 3:21, que fala de uma promessa. E como nós somos corpos, né? Nós temos um corpo físico. Como é que a gente interpreta aí essa promessa, né? Diz assim, Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Essa pergunta a gente tratou também no curso de teologia. Como é que se cumpre essa promessa na nossa vida? Se nós somos corpos, e o texto parece dizer que há dois tronos, um trono do Pai e um trono do Filho. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ou seja, se você for um vencedor e for arrebatado, você vai sentar com Jesus no trono dele. Por quê? Porque ele diz assim, como eu venci, eu me assentei com o meu Pai no seu trono. Então, quando Jesus venceu a cruz, ressuscitou, se ascendeu aos céus, ele, em vez de ir para o trono dele, ficou assentado no trono do Pai junto com o Pai, e um trono ficou sem lugar nenhum, vazio, esperando o arrebatamento da igreja, esperando ao que vencer. Quando formos vencedores, nós seremos arrebatados, então Jesus vai sair do trono do Pai, vai sentar no seu próprio trono, e a igreja vai sentar com Jesus no seu próprio trono. Essa é a ideia que temos. Mas como essa promessa pode se cumprir, se segundo a metafísica, é impossível que esta promessa ou profecia se cumpra. Por quê? Porque existe a lei da impenetrabilidade, que é a qualidade da matéria pela qual dois corpos físicos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e isso ao mesmo tempo. Como é que isso vai acontecer? Você assentar com Jesus no seu próprio trono, juntamente com Ele. A resposta, irmãos, a que a mais a gente pode chegar, porque a gente está distante de dar uma resposta aqui, do que fato vai acontecer, é que isso vai acontecer, a Bíblia diz que isso vai ocorrer, e quando a gente fala de coisas espirituais, nós devemos eliminar 3 conceitos que a gente tem. Primeiro, o conceito de distância. Segundo, o conceito de espaço. Terceiro, o conceito de tempo. No mundo espiritual, esses 3 conceitos físicos têm que ser eliminados. Se Deus disse que a gente vai se assentar no trono dele, junto com ele, então esses conceitos devem ser eliminados, é o máximo que a gente consegue chegar, tá bom? Como uma pessoa pode estar dentro de outra? Se o Espírito Santo é Deus, como é que o Espírito Santo pode estar dentro de uma pessoa que somos nós? Como é que uma pessoa pode estar dentro de outra, se o conceito de impenetrabilidade, segundo a metafísica, diz que 2 corpos físicos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e no tempo. Quando a gente diz que o Espírito Santo é uma pessoa, não necessariamente ele tem um corpo físico. Estamos dizendo que o Espírito Santo tem características pessoais, por isso ele é uma pessoa, mas ele não tem um corpo físico. Então o Espírito Santo é um ser divino que tem características espirituais, ou pessoais, melhor dizendo. Então o Espírito habita sim dentro de nós que somos um corpo. E a gente precisa entender, né? Quando a gente fala de corpo, que tem coisas que têm corpo físico, mas não é uma pessoa. O que é que tem corpo físico e não é uma pessoa? Os animais, por exemplo. Tem coisas que não têm corpo físico, mas é uma pessoa.
anjos e o Espírito Santo, por exemplo. Tem coisas que têm corpo e é uma pessoa. Por exemplo, os seres humanos. Então, essa é a ideia de conceito de impenetrabilidade. O Espírito Santo habita sim em nós, porque ele é um espírito, ele tem características pessoais, e para a gente entender como é que a gente vai se assentar com um corpo físico transformado no mesmo trono do Filho, basta tirar da nossa cabeça esses conceitos terrenos de distância, de espaço e de tempo. Com relação a habitar, a palavra habitar só se usa para seres que têm vida. Não se usa essa palavra para aquilo que não tem vida. Você já disse assim alguma vez, o meu carro habita na minha garagem? Não. Você já diz assim, a minha geladeira habita na minha cozinha? O meu sofá habita na minha sala? Não. Por quê? Porque a palavra habitar é só usada para aquilo que tem vida. E o Espírito Santo habita no crente. Por quê? Porque ele tem vida. Ele transmite vida. É a vida de Deus para o crente. Quem tem a vida de Deus aqui esta manhã? E uma outra coisa interessante para a gente passar para o próximo tópico, meio pouco irrelevante, mas que causam gargalhadas nas pessoas, é a seguinte: Adão tinha um umbigo? Isso é irrelevante, mas cientificamente, a gente pode chegar à seguinte questão: para que serve um umbigo, né? O umbigo não tem função após o nascimento, é apenas uma cicatriz por causa do cordão umbilical. Qual é o objetivo do cordão umbilical? Conectar o feto com a mãe, fornecendo o quê? Oxigênio, nutrientes e removendo os resíduos através dos vasos sanguíneos. Se o umbigo é uma cicatriz que tem como propósito, conectar o feto com a mãe, se Adão não teve mãe, Adão possivelmente não tinha umbigo. Slide 7, por favor, Luiz. Lição 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Agora a gente vai começar a falar sobre o que é imaterial no ser humano. Para o dicotomista, alma ou espírito, para o tricotomista, alma e espírito. E aí surge a seguinte questão, né? Como surge a alma ou o espírito no homem? Como surgiu essa parte imaterial no ser humano? Você já se fez essa pergunta alguma vez? Como é que surge essa parte imaterial no ser humano? Existem 3 teorias para isso. Primeiro, o pré-existencialismo. Essa teoria diz que Deus já criou todas as almas ou espírito anteriormente. E elas estão num almoxerifado, claro, é uma expressão minha, lá no céu, um lugar, reservadas lá. Então, cada vez que uma concepção na terra vai acontecendo, Deus pega lá no almoxerifado uma alma, um espírito, e coloca no ser vivo. Qual é o problema dessa teoria do pré-existencialismo? Ela dá margem para reencarnação, ou seja, um espírito que fica vagando, aguardando um próximo corpo para empossar. Outro problema, o único ser que já existia, que sempre existiu e que tem uma pré-existência, quem é, irmãos? Jesus. Jesus é o único ser pré-existente. Se você crê nessa teoria, é o mesmo que você estivesse dividindo as pré-existências, a sua e a de Jesus. E existe uma... Agora, eu queria que vocês olhassem para esse texto, Lucas 1, 23, por favor. Olha o que diz Lucas 1, 23, abra a sua Bíblia, eu faço questão. Falando do pré-existencialismo, Lucas 1, 23. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Todas as pessoas, ou muitas pessoas, se utilizam desse texto quando uma pessoa morre. E sucedeu que, terminados os seus dias de ministério, voltou para casa. Irmãos, esse versículo dá a margem para o pré-existencialismo. Porque só pode voltar para casa quem era natural de lá. Só pode voltar para um lugar quem já era de lá. Se eu disser assim, o pastor Douglas voltou para casa, é porque eu morava lá. Quem de nós morava lá no céu e Deus decidiu mandar a gente para a terra? Ninguém. Então a gente não pode usar esse texto para falar de morte. Primeiro, esse texto está falando de Zacarias, o ministério de Zacarias.
que ele foi escolhido segundo uma ordem, para estar lá fazendo o trabalho dele, com relação ao sacrifício. E quando ele acabou todo aquele trabalho, ele voltou para casa. Esse texto não tem nada a ver com morte. As pessoas se utilizam esse texto para falar de morte. Segundo, dá a ideia do pré-existencialismo. Significa que quem voltou para lá é porque já era natural de lá. Nós não somos naturais do céu, irmãos. Nós não éramos de lá. Nós nascemos aqui. Nós podemos ir para lá como destino. Quem era natural de lá é somente Cristo. Tá bom? Então esse versículo não pode ser usado para velório, nem para sepultamento. É muito comum você ver esse versículo usado nos banners por aí falando de sepultamento. Segundo, o criacionismo. O criacionismo é uma teoria que diz que Deus cria uma alma ou espírito naquela hora que acontece a concepção. Então, o primeiro pré-existencialismo diz que Deus já criou, e quando acontece uma concepção, Deus pega uma alma lá no almoxerifado e coloca na pessoa. Mas esse aqui diz que Deus cria na hora. Deus cria um espírito ou uma alma novo para cada concepção. Essa teoria diz que Deus ainda continua criando. Então nós temos dois problemas com relação a essa teoria. Se o criacionismo não com relação à distinção entre evolucionismo, criacionismo com relação à criação da alma. Se o criacionismo é verdadeiro, então a criação sobrenatural de Deus não se encerrou. E se Deus continua criando, por que não está escrito que ele... Não está escrito, vocês não vão olhar na Bíblia que Deus descansou? E qual é o sentido de descansar? Cessar, encerrar, terminar o que fazer. Se Deus cessou, ele não faz mais, ele não cria mais. Então essa é a ideia. Então esse é um problema para a gente resolver. Tá? Se Deus cria almas a partir de uma nova concepção, então significa dizer que Deus está criando a todo momento. Se ele está criando, ele está trabalhando. Se ele está trabalhando, como é que a gente responde a questão do Deus cessou, Deus descansou? Ou seja, ele findou a obra. Segunda questão, se o criacionismo é verdadeiro, ou seja, Deus cria uma alma na hora que acontece a concepção, essa alma, ela tem pecado ou não tem pecado? Se essa alma tem pecado, Deus quando cria uma alma com pecado? Ou essa alma se torna pecado quando chega no homem? Então, parece essa teoria ter um certo problema, principalmente com relação a Deus continuando o seu trabalho de criação e com relação à questão do pecado. Como é que Deus vai criar uma coisa pecaminosa? Ele não cria coisa pecaminosa, ele é averso ao pecado. Então, essa teoria parece também não ser legal, embora essa segunda seja melhor do que a primeira. Muitos crentes piedosos acreditam nessa segunda teoria. Terceira teoria, traducionismo. Essa teoria sugere que tanto a parte material, o corpo, como a parte imaterial do homem, alma ou espírito, ou alma e espírito, são gerados através da união pai e mãe. Ou seja, são os pais o corresponsável pelo corpo, pela alma e pelo espírito do ser humano. Essa teoria diz que existem dois tipos de criações, a sobrenatural e a natural. A sobrenatural foi Deus quem a realizou pela palavra, e os irmãos observam que isso é verdade. Nos primeiros textos, dos 6 primeiros dias, Deus criou todas as coisas, e ele criou pela palavra, mas no 7º dia ele descansa, e a partir do 8º, a impressão que a gente tem é que Deus dá poder para tudo que ele criou, para aumentar e para reproduzir. Os animais, ele criou as primeiras espécies, e os animais a partir do 8º dia começaram a se reproduzir e a gerar outras espécies. Assim foi com o ser humano. Ele criou o ser humano nos primeiros dias, o ser humano no caso no 6º dia, e deu poder para esse ser humano gerar através de reproduções, corpo, alma e espírito nos demais seres humanos. Essa é uma outra teoria. Em momento algum vocês ouviram eu dizer que trata-se de doutrina, tá? Então existem 3 teorias. A teoria do pré-existencialismo, a teoria do criacionismo e a teoria do traducianismo. Tudo bem, meus irmãos? Slide 8, lição de número 6. A consciência, o tribunal interior. Os estudiosos, os tricotomistas, se divergem sobre se consciência é uma função da alma ou do espírito. Nós vamos observar que o próprio autor da revista disse isso.
a gente observa que consciência é o quê? Consciência é a lei gravada no coração. É só você ler Romanos capítulo 2. Todas as pessoas, ou seja, todos nós, sem exceção, temos um conhecimento intuitivo dentro de nós. Ou seja, um conhecimento daquilo que é certo e o que é errado. É uma espécie de GPS moral de fábrica, embutido dentro de nós. Uma bússola que tem um dispositivo moral, que serve para nos indicar o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. Por que Deus fez isso, colocou isso dentro de nós? Porque Deus tem uma vontade. E para que essa vontade seja cumprida, Deus deixou uma lei. Essa lei é uma lei especial, um dispositivo que Ele colocou dentro do homem, a fim de que o homem soubesse por intuição o que é certo e o que é errado. É importante dizer o quê? Essa lei no coração, ela não salva. Por que ela não salva? Porque ela nos leva apenas à conscientização que nós somos pecadores e que precisamos nos arrepender. Ela é uma testemunha de acusação. É por isso que Paulo disse que a consciência torna o homem indesculpável em Romanos capítulo 2. A gente percebe que a consciência não salva. Aliás, não é só a consciência que não salva. Quem salva não é uma lei, quem salva não é um conhecimento que se tem sobre algo, não é uma obra realizada, não é um dia de sábado ou um dia de domingo. Quem salva é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Nós temos duas revelações, né? A geral e a especial. A geral é aquela que os seus olhos podem ver. Quando você olha para o homem, quando você olha para o céu, quando você olha para o universo, para a natureza, você tem a lei geral, que é a criação. E existe uma revelação que é especial, que é a Bíblia, que é a que fala de Jesus. Então nós vamos ver isso no Salmo 19. Salmo 19, do 1 ao 6, fala da revelação geral, e do 6 em seguinte fala da revelação especial. A geral, a revelação geral não pode salvar, a especial sim. Por que a geral não pode salvar? Porque a revelação geral me mostra quem é o Criador, mas somente a revelação especial, que é a Bíblia, que fala de Jesus, é quem me mostra o Redentor. A geral você vê com os olhos, a especial você ouve com os ouvidos. É por isso que 2 Coríntios 5:7 diz, porque andamos por fé e não por vista. É por isso que Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Hebreus 10, 38 e 39 diz que o justo viverá da fé. É por isso que Romanos 10:17, Paulo diz que a fé não vem pelo ver, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Queridos, grava essa frase, quem tem mais luz, tem mais responsabilidade. O ímpio tem luz? Tem. O que o ímpio tem que ele vai ser cobrado dele? A revelação geral, é a criação, ele olha para o universo e vê que existe alguém, e é a consciência, a lei gravada no seu interior. Ele tem duas coisas que vai acusar ele. Então, quem tem mais luz, tem mais responsabilidade. O ímpio tem duas coisas, a revelação geral, que é a criação, e a lei gravada no coração, que é a consciência. Olha o que o crente tem, a revelação geral, a lei gravada no interior, a consciência, a lei escrita em Êxodo 20, Deuteronômio 5, o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, a nova aliança, o Novo Testamento, e ainda o Espírito Santo dentro de nós. Quem tem mais luz, tem mais responsabilidade. Você será mais responsabilizado naquele grande dia do que um ímpio, porque você tem tudo isso. E às vezes nós temos tudo isso, e às vezes não damos crédito à voz de Deus. 1 Timóteo 4:2, podem abrir aí, por favor? Já vamos para o slide de número 9. Consciência cauterizada. Por que o escritor fala sobre isso? Porque cauterização, o que é? É queimar por meio de cautério. Cautério significa um instrumento que queima ou destrói tecidos, usado na medicina para cauterizar feridas, ou seja, remover lesões ou estancar sangramentos. A cauterização é um processo da medicina rudimentar da época, onde os vasos da pele eram queimados a fim de ficarem estancados. Existe sim a cauterização hoje,
o exemplo hoje é no dermatologista, né? Que é a queimadura de verrugas, para se extinguir as verrugas, e aí, no término do procedimento, você não sente mais nada, inclusive, aquele objeto vai para fora do corpo. Mas existe sim a cauterização. Com relação à consciência, cauterização significa consciência queimada, consciência sem vida, consciência que está, não serve mais para nada. Mas em Cristo a nossa consciência, ela é guiada pelo Espírito de Deus. É por isso que a todo momento que a gente vai fazer alguma coisa, a consciência já trabalha no nosso interior. Slide 9, lição 7. Eu estou terminando, só falta mais até 13, né? Os pensamentos, a área da batalha na vida cristã. Irmãos, é difícil falar sobre esse tema, nesse tempo que a gente tem, mas graças a Deus que o nosso pastor é homem de Deus, e a gente entende também que requer tempo para falar sobre essas coisas, né? Lição 7, os pensamentos, a área de batalha na vida cristã. Há uma frase que diz assim, que nós devemos pensar antes de agir, sim ou não? Você tem que pensar antes de você agir. Essa frase é verdadeira? É. A Bíblia fala sobre isso? Fala. Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, tudo que é honesto. E no finalzinho ele diz, nisso pensai. Ou seja, pensa se tudo é santo, o que você vai fazer é verdadeiro, é honesto, é legal. Tudo você tem que pensar. Então essa frase é verdadeira. E por que é que se deve pensar antes de agir? Para evitar arrependimento, conflito e erro. Quais são os benefícios de se pensar antes de agir? As decisões são mais assertivas, você terá menos arrependimentos, você vai reduzir os conflitos, você desenvolve a maturidade emocional e o autocontrole, você fortalece os relacionamentos quando você evita as reações impulsivas, você promove o bem-estar, com isso você atinge os objetivos. O grande problema é que o pecado fez o quê? Afetou a mente do ser humano, o intelecto. Nós chamamos isso de efeitos noéticos do pecado. Irmãos, noéticos nada tem a ver com Noé, tá? O personagem do dilúvio. Essa palavra noético é a palavra nous no grego, que significa mente. Então, efeitos noéticos do pecado são os efeitos que o pecado causa sobre a mente. O pensar antes de agir é importante, a gente já viu isso agora, e é bíblico, mas ele não é suficiente. O pensar antes de ação é importante, mas não é suficiente, por quê? Porque se o meu pensamento for pecaminoso, for cobiçoso, for premeditado para fazer o mal, então não adianta eu pensar antes de agir, porque a minha ação vai ser pecaminosa. O certo é entregar a vida como um todo para Jesus, e Ele nos ajuda a pensar nas coisas que são de cima. Então, como é que Deus queria se relacionar com o ser humano? E fazê-lo como seu administrador terreno sobre as suas criações. Deus lhe deu a capacidade de raciocínio, de intelecto, de razão, poder para pensar. Isso é o que distingue os homens dos animais. Mas o pecado afetou a mente do ser humano. O pecado afeta a razão do homem. O homem cegou o seu entendimento a fim de que não compreendesse as verdades de Deus. E se o pecado afetou o entendimento do homem, o pecado fez com que o homem, além de ficar cego, se virasse contra o próprio Criador. Foi Deus quem colocou isso no homem, mas o pecado afetou a mente do homem. E fez com que o homem criasse deuses no lugar do próprio Deus. Outra coisa importante que a gente tem que entender é que foi Deus quem colocou no homem o intelecto, o poder de raciocinar, pensar e maquinar. O que é que Deus queria com isso? Que o homem se relacionasse com o Criador e com a criatura. E fizesse o que com esse intelecto que ele tem? Usasse para pensar, maquinar, raciocinar. É por isso que a fé não é contrária à ciência. A ciência pode até ter alguma coisa contra a fé, mas a própria fé não é contrária à ciência. Porque Deus colocou intelecto no homem para fazer o homem descobrir as coisas, para fazer o homem criar as coisas, inventar as coisas. Foi Deus que deu esse poder. Como é que Deus ia dar algo para nós, sendo que
ele pudesse fazer com que nós fosse contra a própria ciência. Então não existe essa possibilidade. A fé não é contrária à ciência. Pode sim existir homens que se dizem cientistas, que se utilizam da ciência para negar a Deus. E por que eles fazem isso? Por causa dos efeitos noéticos do pecado. O pecado deturpou o entendimento do homem, mas foi Deus quem deu entendimento ao homem para que ele pesquisasse e descobrisse as coisas. Por favor, slide 10, lição 8. Emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. O Deus que fez o homem pensar, relacionado à lição anterior, fez o homem também para sentir. Então, Deus criou o homem com a capacidade de sentir. Por isso, ele tem emoções e sentimentos. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Quando a gente fala de emoções e sentimentos, a Bíblia inteira está recheada dessa questão de emoções e sentimentos. Vocês sabiam que existe uma linguagem antropopática na Bíblia, usada para Deus? Quer ver um exemplo? Deus se arrepende. Deus se arrepende ou não? Por que eu faço essa pergunta aos irmãos? Porque está escrito que Deus se arrepende. E outro versículo está escrito que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas pastor, Deus se arrepende ou não? É uma figura de linguagem que extrai sentimentos expressos da alma ou espírito humano por meio do corpo. Deus tira, ou que os escritores tiram dos seres humanos e colocam esses sentimentos em Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus se arrepende. Mas existem pelo menos 3 respostas que você pode dar quando alguém perguntar se Deus se arrepende ou não, tá? Primeiro, no Antigo Testamento, as palavras usadas para arrependimento mudam de acordo com o contexto. Quando é arrependimento para o homem, é a palavra shuv. Shuv tem o sentido de voltar-se, retornar do pecado em direção à volta de Deus. E a palavra naham tem o sentido de arrependimento usado para Deus, mas o arrependimento usado para Deus não diz respeito a mudanças em Deus, mas no homem. E esse tipo de linguagem só é a maneira humana de falar. Então essa é a primeira resposta, tá? As palavras hebraicas mudam, porque há um arrependimento do homem e há um arrependimento para Deus. Não é a mesma coisa. Segunda resposta, existe uma figura de linguagem chamada antropopatismo, que é uma figura de linguagem onde o autor coloca em Deus sentimentos encontrados no homem. Por exemplo, você vai encontrar muitas vezes na Bíblia, Deus amou, o Espírito Santo tem ciúmes, Deus se arrependeu e assim por diante. Mas olha o que diz um teólogo chamado John Bake, abre aspas para ele. A explicação para a razão das Escrituras falarem de Deus arrepender-se, baseia-se no princípio da adaptação. O que significa isso? Nas Escrituras, Deus adapta a nossa limitação. Em outras palavras, uma vez que as criaturas finitas não conseguem compreender o Deus infinito, às vezes, Deus veste-se da nossa natureza e emprega certas expressões para que o compreendamos segundo a nossa capacidade e examinamos a nós mesmos, aprendendo algo da natureza de Deus, fecha aspas. Então, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, é só uma maneira humana de falar que Deus está muito triste com essa situação para com o ser humano. É uma figura de linguagem, portanto, chamada antropopatismo, onde o autor tira sentimentos do homem e coloca em Deus. E por último, essa é para mim a mais fantástica resposta. Quando o texto bíblico diz que Deus se arrepende, o que esse tipo de linguagem quer nos ensinar? É uma linguagem pedagógica. A pergunta a se fazer é a seguinte: o que esse tipo de linguagem quer nos dizer? Ela quer nos ensinar o quê? Ela quer nos ensinar que Deus sofre. Ao dizer que Deus sofre, qual é a ideia do autor bíblico? O que ele quer passar para nós? Que Deus é uma pessoa. Ou seja, Deus não é uma força ativa, como dizem as testemunhas de Jeová. Deus não é uma imagem, um ídolo, uma estátua, como diz o catolicismo romano. Deus não é impessoal, como dizem os panteístas ou panenteístas. Deus não é impassível, ou seja, a visão que os primeiros teólogos tinham, do 2º ao 3º século, que eles tinham sobre Deus. Impassível significa que não sofre, que não demonstra sentimento, emoção. Deus não é uma energia cósmica. A ideia da figura antropopática é dizer que Deus sofre, e dizendo que Deus sofre,
Deus quer mostrar para nós que Ele é uma pessoa, e que o que você sente, Ele também sente. Amém, meus irmãos? Já ouviram falar em ação e reação? Você quer conhecer uma pessoa de fato? Como a gente está trabalhando aqui os sentimentos do homem, a vida do homem, a alma do homem, o eu do homem. Quer conhecer uma pessoa de fato? Não se conhece uma pessoa pela ação, e sim pela reação. Não se conhece uma pessoa pela ação. Por quê? Porque a pessoa que age é diferente da pessoa que reage. As ações são pensadas, as reações são espontâneas. Se eu disser assim, vamos ouvir a pessoa tal trazer o fechamento hoje da EBD, e ela não foi avisada antes, essa vai ser a reação dela. Qual vai ser a reação dela? De espanto, de perplexidade. Ela vai ficar atônita, ela vai ficar espantada. Essa vai ser a reação. Agora, se você combina com a pessoa, como fez comigo, pastor Douglas, vamos lá fazer o fechamento, tal, tudo certinho, tá bom, vou estudar, tem um tempinho legal. Essa vai ser a minha ação. A ação parece um ator que já sabe o que vai fazer. A reação quando você é pego de surpresa. Qual é a sua reação? Então não se conhece uma pessoa pela ação, mas pela reação. Na ação, as coisas são pensadas. Na reação, as coisas são inesperadas. Como é que o crente deve agir? Na ação e na reação, do mesmo jeito. Ou seja, como crente, na ação como crente e na reação como crente também. De repente um filho do diabo no meio da rua, levanta a mão para você, te ameaça te bater, qual vai ser a sua reação? A sua reação deveria ser a mesma, como você já soubesse o que vai fazer diante de um palco, diante de uma cena, como ator ou como atriz, tá bom? Slide de número 11, lição 9, vontade. O que move o ser humano? Deus, ao criar o homem, lhe proporcionou o livre-arbítrio. E aqui tem briga, né, pastor Zé? Esse campo do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a resposta mais significativa que responde o problema do mal. Não responde o problema do mal satisfatoriamente, mas nos dá um tipo de resposta interessante. Tira de Deus a culpa e coloca a culpa no homem. Porque se o livre-arbítrio não existe, quem foi que criou o mal? Foi Deus? Jamais. A Bíblia jamais dirige-se a Deus a criação do mal. O livre-arbítrio faz o quê? Tira a responsabilidade de Deus e coloca sobre o homem, que de fato é a realidade. Então o livre-arbítrio é a única possibilidade de se tentar resolver o problema do mal. Então, para aqueles que não creem no livre-arbítrio, será que o pecado, irmãos, conseguiu destruir o que Deus construiu para o ser humano? Eu sei que o pecado afetou uma série de coisas, mas destruir, arrancar totalmente o livre-arbítrio do homem, sendo que foi o próprio Deus que deu para o homem. Aliás, se Deus deu o livre-arbítrio para o homem, juntamente com uma série de coisas, quando fez a imagem e semelhança, por que as outras coisas continuam e o livre-arbítrio saiu, como dizem alguns? É uma pergunta interessante a se fazer. Então, nós vamos verificar que o livre-arbítrio, ele existe, ele está presente, danificado, não era como antes em Adão, mas quando uma pessoa é comprada por Cristo, como é que funciona esse livre-arbítrio? Depois que uma pessoa se converte, nós fomos comprados, né, por um bom preço. O preço, nós não sabemos, mas é muito caro. Então agora nós temos um dono, e se nós temos um dono agora, nós somos o quê? Servos. Escravos. É por isso que a palavra servo e escravos é doulos, né, Marquinhos? Tem o mesmo sentido. É por isso que fazemos mais o que queremos, não mais o que queremos, mas sim o que o nosso dono quer. Então, nós continuamos com a nossa liberdade, mas agora a nossa liberdade é limitada, ela é restrita. Estamos condicionados agora à vontade de Deus, à vontade do dono, à vontade do Senhor. Nós podemos dizer em linhas gerais, uma frase bem curta e legal assim: em Cristo nós temos liberdade, mas a nossa liberdade é condicional. Essa é a ideia, tá? Slide de número 12, estamos terminando, hein? Lição 10, Espírito, o âmago da vida humana. Irmãos, Jó 32:8 diz que todo homem tem um espírito, ou seja, ele tem um canal de comunicação entre ele e Deus. Nós podemos dizer que é a parte imaterial que liga o homem com Deus.
Os animais não têm essa parte imateriais. Se os animais não têm essa parte imaterial, como é que os animais louvam a Deus? Vocês já fizeram esse tipo de pergunta? Alguém aqui não crê que os animais louvam a Deus? Quem crê que os animais louvam a Deus? Todos, né? Os que não levantaram a mão é porque estão com preguiça, brincadeira. Todos nós cremos que os animais louvam a Deus, sim ou não? Se os animais louvam a Deus, como é que eles fazem isso? Se eles não têm espírito, se eles não têm essa parte imaterial que liga o homem com Deus. A Bíblia diz que os animais louvam a Deus, está escrito, Salmo 148, é só ler todo o Salmo, vai perceber. Mas como é que eles louvam a Deus se eles não têm essa parte imaterial que liga eles com Deus? O som que sai da boca dos animais são involuntários, isto é, eles se realizam sem a intervenção da vontade. Eles louvam a Deus sim, mas eles louvam a Deus de forma involuntária, tá? Então os louvores dos animais têm endereço, mas não têm razão. Olha que frase interessante, o louvor dos animais tem endereço, mas não tem razão, não tem consciência, não tem vontade. O louvor do animal é inconsciente, irracional e automático. O louvor do homem é consciente, é racional e de livre e espontânea vontade. E isso por causa do livre-arbítrio. Agora uma perguntinha bem interessante, essa é bem fácil, eu prometo. Quem é que peca? O corpo, a alma ou o espírito? Quem é que peca? O corpo, a alma ou o espírito? Talvez a melhor resposta para esse tipo de pergunta é a seguinte: é o homem todo quem peca, pois o homem todo é que precisa de salvação, senão não faria sentido a lição de número 13, preparando corpo e alma e espírito para a eternidade. Mas vamos supor que você é insistente, você quer saber de fato quem é que peca, onde é que se origina o pecado. Então nós podemos dizer que o pecado se origina no interior do homem. Mateus 12:34 diz que a boca fala e o coração está cheio. Ou seja, a boca joga para fora o que já aconteceu no coração. Mateus 15, do 11 ao 20, diz: o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Porque o que sai vem do coração. Quando a Bíblia usa a expressão coração, ela está falando de coisas imateriais. Tá? O pecado começa onde? No interior do ser humano. Não tem como a gente especificar. Tá? O dicotomista vai dizer que é um dos dois, a alma ou o espírito. O tricotomista vai dizer outra coisa. Mas, biblicamente falando, nós podemos dizer que o pecado começa dentro do homem, na imaterialidade do homem, e ela pode se exteriorizar ou não. Às vezes o pecado fica escondido dentro do coração e não se exterioriza. Tá? O texto de Mateus 5, 28 e 29 nos diz isso. O texto fala de um homem, Jesus diz, olha, um homem que olhar para uma mulher com um desejo impuro, não está cometendo, não cometerá passado, já cometeu adultério com ela. O que Jesus está dizendo? Enquanto vocês, somente através do ato, que diz que de fato alguém pecou, eu interpreto a lei diferente. Não é o ato, é o caminho que leva ao ato. Ou seja, esse ato se originou onde? No coração. É por isso que Jesus fala sobre a cobiça. Porque a cobiça é algo que você faz interiormente e não exteriormente. A cobiça pode ser exteriorizada, mas acontece primeiramente no interior. Então, é por isso que está dentro do interior e às vezes se exterioriza, mas nem sempre. Tá? Lição de número 11, slide 13, Luiz, por favor. Depois eu vou ter que pagar uma coxinha e um café com leite para o Luiz ali. O espírito humano e as disciplinas cristãs. A santificação é um processo, não é um ato único. A justificação, sim. A justificação é um ato único. Nós podemos dizer que a santificação é um ato compartilhado. Isso envolve dois lados, Deus e o homem. Irmãos, vou pedir uma atenção dos senhores aqui, para esse detalhe muito importante. A santificação é um ato compartilhado. Santificação não é um ato único, tá? Ela não envolve só Deus, porque
que existem muitos textos que dizem que é o homem quem precisa dar o primeiro passo para se santificar. 1 Tessalonicenses 5:23, o texto da escola dominical usada esse trimestre, fala muito sobre isso, né? O texto de Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, fala sobre isso. Então, santificação é um ato compartilhado. Alguns teólogos calvinistas concordam com esse ato compartilhado, ou seja, o sinergismo. O que é sinergismo? É a visão soteriológica que diz que o homem tem algum grau de participação para que aconteça a salvação. Se você ler Hebreus 12:14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação alguém será salvo, irmãos? Ninguém será salvo. Então, santificação é um meio pelo qual uma pessoa é salva. Vamos ver o que 3 irmãos calvinistas dizem sobre santificação. Vamos ver se eles gostam ou não do sinergismo. Primeiro, R.C. Sproul, eu tenho livros de Sproul, na sua obra, A Graça Desconhecida, o tema, este que é o coração da teologia reformada, que ele fala sobre a graça desconhecida, 1997, edição, página 212, diz assim, abre aspas para Sproul, como parte do processo de santificação e perseverança, é uma obra sinergética. O próprio Sproul usa a expressão sinergética. Isso significa que ele é um esforço cooperativo entre Deus e nós. Nós perseveramos e Deus preserva. Como assim sinergética? Então dizer que não é só Deus quem faz tudo? Existe a cooperação humana? Sim, a santificação existe. Segundo, J.C. Ryle. Falei certo, Hillary? J.C. Ryle. Na sua obra Santidade, Sua Natureza, Obstáculos, Dificuldades e Raízes, edição de 2007, página 25, abre aspas para Ryle. A santificação é uma coisa pela qual todo crente é responsável. Olha quem está falando é um calvinista. Todo homem tem o poder de perder a sua própria alma. De quem é a culpa? Se eles, os crentes, não são santos, senão deles próprios? Em quem eles podem colocar a culpa se eles não são santificados, a não ser neles mesmos? Deus, quem nos tem dado graça, um novo coração e uma nova natureza, privou-os de toda a culpa, se eles não viverem para o seu louvor? Todos os homens têm o poder de perder a sua própria alma? Como assim, Ryle? Então, ele acredita sim que o homem coopera. E por último, não muito menos, mas bem bastante calvinista, Louis Berkhof. Na sua obra Teologia Sistemática, edição de 1990, página 536, abre aspas para Berkhof. A santificação é essencialmente uma obra de Deus, embora, na medida em que Deus emprega meios, possamos esperar que o homem coopere pelo uso adequado desses meios. Isso quer dizer que eu posso fazer o uso inadequado deles? Posso, segundo este teólogo chamado Berkhof. Então, nós vamos perceber que a santificação é uma cooperação entre Deus e o homem. A oração e a meditação na palavra são meios de santificação a Deus. Tá bom, meus irmãos? Slide 14, lição 12. Já estou finalizando, hein? O espírito humano e o espírito de Deus. Irmãos, o espírito humano não é uma emanação de Deus. Tem gente que pensa que o espírito humano é um pedaço de Deus que ele colocou dentro de nós. Se o espírito do homem fosse um pedaço de Deus que Deus colocou em nós, no caso da pessoa perdida que vai para o inferno, um pedaço de Deus ia para o inferno? Então, o espírito do homem, colocado no homem, pertence ao próprio homem. Foi criado por Deus, mas pertence ao próprio homem. Tá? Então, isso a gente tem que analisar. Criado por Deus, e aí depende da doutrina que você crê, da crença, tá? Se você é pré-existencialista, se você é criacionista, ou se você é traducianista, tá? Então, o espírito do homem não é uma emanação de Deus ou um pedaço de Deus inserido no homem. Se o espírito que está no homem fosse um pedaço de Deus, isso eu acabei de dizer, como é que faria com relação à eternidade sem Deus, por exemplo? Esse algo de Deus
seria perdido para o inferno? Isso não é possível. Vamos finalizar agora, lição de número 13, slide 15, Luiz. Isso, aqui é onde vem, né, toda a nossa... A gente não teve essa aula, a aula de número 12 também seria hoje, nós não tivemos. Irmãos, é impossível falar sobre tudo em bastante tempo, tá? Espero que os irmãos entendam isso. Preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Como é que o crente pode preparar o corpo, a alma e o espírito para viver eternamente com Deus? O crente pode fazer isso como? O crente pode fazer isso, primeiro, crendo em Jesus. Segundo, se separando do pecado, do mundo, da carne, do diabo. E como é que ele faz isso? Deus deixou meios. Santificando-se através da oração, se santificando através da leitura, se santificando através do jejum, se santificando através da consagração e se santificando através da presença da pessoa nos cultos. Quem não vem no culto, não se santifica. Uma das formas de Deus santificar a pessoa é ela vindo no culto. Ela lendo a palavra, orando, jejuando, consagrando. Então, como que o crente se prepara? Como que o crente prepara o corpo, a alma e o espírito para Deus? Santificando tudo. Como é que ele começa a fazer isso? Primeiro, ele crê em Jesus. Segundo, ele se separa do pecado, do mundo, da carne e do diabo. É a famosa morte, que significa separação. A gente se separa do mundo, do pecado, do diabo, e a gente se liga com Deus, se aproxima de Deus. E como é que a gente faz isso? Através da santificação e os meios pelo qual é a oração, a leitura da palavra, o jejum, a consagração e a participação dos cultos. Vamos lá, vamos falar sobre os justos primeiro. O slide 13 fala sobre o justo. Está vendo ali, ó, entre parênteses, justo. No caso do justo, preste muita atenção nisso aqui que é muito importante. No caso do justo, quem morre hoje? O corpo vai para onde? Vai para a terra, vai para o cemitério. É a parte material que vai para a terra. A alma e espírito, ou alma ou espírito, vai para onde? No caso do justo, vai para o estado intermediário e fica lá aguardando a ressurreição do corpo. Então nós temos aqui o estado intermediário, ó, no caso do justo, o estado intermediário. O que é o estado intermediário? É o lugar onde só vai coisa imaterial, não tem corpo aqui. Corpo não vai para cá vai só o que é imaterial. É por isso que o corpo está no cemitério, o corpo do justo está na terra, a alma / espírito vem para cá. Paraíso, lugar de bem-aventurança. Eles estão conscientes e eles estão em paz com Deus. Aguardando o quê? A ressurreição do corpo. Então eles estão aqui, ó, no estado intermediário. Existem algumas teorias que dizem que entre no estado intermediário, no caso do crente, por exemplo, existe um corpo diferente do corpo glorificado. Por quê? Por exemplo, o corpo do crente vai para o cemitério, a alma / espírito vai para o estado intermediário, aguardando a ressurreição. Nesse estado aqui, ele fica como? Como é que João viu as almas que estavam debaixo do altar, por exemplo, clamando? Então, essa teoria diz que a impressão que se tem é que João viu um corpo. Não era o corpo definitivo, glorificado, que vai acontecer depois da ressurreição, mas é uma espécie de corpo intermediário. Irmãos, isso não é doutrina, isso é teoria, tá? Como é que Moisés, como é que eles tiveram a visão no Monte da Transfiguração? Como é que apareceu aqueles dois personagens bíblicos no Monte da Transfiguração? Como é que o homem que teve aquela visão, como é que eles tiveram a visão? Foi só uma visão? E mesmo que fosse uma visão, eles apareceram ali em corpo, e se apareceram em corpo, que corpo era? Então, quem diz sobre essa teoria, acredita que nesse estado intermediário, é o estado onde Deus, de forma provisória, preparou um corpo, para que essas pessoas pudessem ficar até o dia da ressurreição. E a resposta disso é o Monte da Transfiguração. Eles apareceram lá. Como que as pessoas identificaram que era eles? Apareceram através de uma forma corpórea. Que corpo era esse? Talvez um corpo não definitivo, um corpo intermediário. Mas isso é uma teoria, tá, irmãos? Então, quando o justo morre, ele vai
o corpo vai para a terra e a parte imaterial, alma e espírito, vai para cá, estado intermediário, tá? E fica aguardando o quê? A ressurreição. Quando é que vai acontecer a ressurreição? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, vai acontecer 2 eventos simultâneos. Quais são? O arrebatamento dos vivos e a ressurreição dos mortos. Ambos, tanto os vivos quanto os mortos, terão seus corpos glorificados. Aí, a alma / espírito que está aqui, a terra vai devolver o corpo, vão juntar a parte material com a parte imaterial, e Deus vai mandar para o estado definitivo. Esse estado definitivo é de alegria, de paz, gozo e felicidade para sempre. Essa é a vida do crente pós-morte. O crente será julgado? Sim, o crente foi julgado na cruz e foi absolvido. Como é que ele foi absolvido? Ele foi justificado. Romanos 8:1 e João 3:18 diz assim, diz isso que eu estou falando. O crente participará sim de um tribunal, mas não é de julgamento, é de distribuição de galardão. E para finalizar, vamos para o próximo slide, Luiz, por favor, slide 16, lição 13, vamos falar agora sobre o ímpio, olha lá, ó, entre parênteses, ímpio. Isso aqui é bem interessante, irmãos, já estamos finalizando. A palavra inferno na Bíblia, ela é polissêmica, ou seja, ela tem vários significados. Mas essa palavra inferno, no Novo Testamento, ela pode aparecer com todos esses significados. Sheol, Hades, sepultura, inferno, Tártaro, Geena e lago de fogo. Não teria tempo para explicar cada uma delas aqui, tá? Mas o que eu quero dizer é que a palavra traduzida no Novo Testamento como inferno, ela é polissêmica. Polissêmica é uma palavra que tem vários significados, tá? Quando o Novo Testamento traduz por inferno, ela refere-se a 2 compartimentos. Quando o Novo Testamento se lê lá a palavra inferno, ela fala de 2 compartimentos. Ou ela está falando especificamente desse compartimento aqui, ou ela está falando desse compartimento aqui. Estado intermediário não vai coisa física, corpo físico não vai para estado intermediário. Só vai coisa física, material, mesmo transformada, ou no caso do ímpio, quando vai para o inferno, só vai para esse caso aqui, tá bom? Então, no caso do ímpio, o ímpio será julgado? Sim. E o ímpio será julgado quando? Ele vai ser julgado e condenado a viver para sempre sem Deus, e nós chamamos de segunda ressurreição. O ímpio será julgado? Sim. O ímpio será julgado e condenado a viver para sempre sem Deus, tá? Quando isso vai acontecer? No grande trono branco, tá? Então, é isso que nós vamos perceber. Então, no caso do ímpio, o corpo vai para o cemitério, morreu um ímpio agora, o corpo vai para o cemitério. No meu caso, como eu sou pobre, vai lá para o Vila Formosa, por exemplo, no caso de uma pessoa, aí no meu caso, eu sou justo, né? No caso de um ímpio, por exemplo, vai para o cemitério, na mesma hora, o caso do ímpio, vai para o cemitério, alma / espírito do ímpio vem para cá, Hades, Sheol, inferno, que é o quê? É uma inquietação, é um sofrimento. Você já sabe, você não teve o julgamento ainda, você foi, é como uma prisão. Uma pessoa cometeu lá um crime, ela já sabe que ela vai ficar presa, só que não participou do julgamento ainda. Então ela está numa antessala, é uma sala que antecede a sala principal. Essa é a antessala, essa é a sala principal. Essa antessala é uma sala onde ele está preso aguardando o julgamento. Só que aqui é como se você estivesse naquele sono, onde alguém está te perseguindo, e você não vê a hora de acabar aquele sono para você acordar e sair daquela realidade. Então isso aqui é um sofrimento, uma inquietação, mas ainda não acabou o sofrimento, tá? Então no grande juízo do trono branco, vai acontecer a ressurreição, alma / espírito vai se juntar com o corpo, vai participar do julgamento, e ambos, material e parte imaterial, vão ser lançados no Geena, lago de fogo, que é outro inferno, que a Bíblia fala de tormento e punição. Então, só para finalizar, no Novo Testamento, quando a Bíblia fala de inferno, precisamos analisar, que inferno é esse? Ele está falando do estado intermediário, ou ele está falando do estado definitivo? Quando você lê, por exemplo, Mateus 10, 28, e eu encerro com esse texto,
Diz assim, ó. E não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no... Onde? Onde está escrito aí na sua Bíblia? Inferno, a alma e o corpo. Pastor, mas o senhor disse que aqui não é lugar de coisa material, é lugar de coisa imaterial. Como é que a Bíblia fala de perecer no inferno, alma e corpo? Esse inferno aqui está se referindo ao estado intermediário. Se você olhar a palavra grega que aparece lá, é a palavra Geena, é a palavra lago de fogo. Lembre-se que o inferno será lançado no lago de fogo. Se um vai ser lançado no outro, um não pode ter o mesmo compartilhamento do outro. Tá bom, meus irmãos? Então, aquele que tem poder de lançar corpo, alma e espírito no inferno, ou seja, no Geena, como diz o texto, tá? Mas para cá só vai alma / espírito. Então, que Deus nos ajude, meus irmãos, a continuarmos firmes na presença do Senhor, a orando sempre, para que possamos santificar o nosso corpo, e se você é um dicotomista, alma ou espírito, também santificados, e se você é um tricotomista, alma e espírito, também santificados na presença do Senhor. Pastor, muito obrigado, viu? Muito obrigado, pastor Jefferson. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala em Lucas 16, que o rico, quando chegou no Hades, ele abriu seus olhos, né? Só quando ele chegou lá. Enquanto o pobre estava lá no seio de Abraão. E hoje, mais uma vez, nós temos a oportunidade de entender e honrar o nosso Senhor Jesus, que nos salvou e está nos conduzindo para o céu. Amém? Você pode louvar a Deus por essa palavra? Amém? Meus irmãos, nós vamos tirar aqui as ofertas, amém? Rapidamente, e aqui a gente já devolve a palavra para o pastor, para as considerações finais e encerramento, amém? Peço aí aos irmãos para nos ajudarem. Oremos ao Senhor, querido Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos te louvar, Senhor, por esse momento abençoado, edificador, Senhor, que o Senhor usou o seu Filho para nos abençoar pela sua palavra, Senhor. Nesse momento, Senhor, nós te apresentamos os dizimistas, os ofertantes, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue abençoando as suas vidas, Senhor, grandemente, prosperando em todas as áreas, Senhor. É aqueles, Senhor, meu Deus, que estão com dificuldade, Senhor, meu Deus, que o Senhor abençoe, abre portas, Senhor, meu Deus, para que eles sejam, Senhor, abençoados e abençoadores em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o hino 432, amém? Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado
agrada em teu labor. Que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. Toma, Deus, o teu querer. Glória a Deus. Palavra salvadora. A vida para ser seguro. Oh, recebe-me. Me prostrar ao teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar a minha alma. Lava, Senhor, nossas almas, pelo teu Espírito, Senhor, santifica. Pela tua palavra, Senhor, santifica, Senhor, pois a sua palavra é a verdade, é a sua palavra que santifica, Senhor. Derrama poder sobre a sua igreja, Senhor. Derrama teu Espírito, Senhor, para que possamos, Senhor, caminhar segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade em todo o tempo, a glória do seu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Pastor. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos os irmãos que estão aqui presentes, agradecer ao pastor Aziel, a irmã Luciana, ao pastor Jefferson, meu fiel escudeiro aqui do meu lado, tem me ajudado bastante, a secretaria, agradecer os professores da Escola Bíblica Dominical, tanto da sede quanto das congregações, do setor, enfim, né, os pastores das congregações, os professores e também os alunos, tá bom? E eu não poderia deixar de agradecer aqui, irmãos, a irmã Irani e a irmã Benê. Essas duas irmãs estiveram aqui, foram as primeiras a chegar, fizeram o café e nos abençoaram, tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado por tudo. Pastor. Glória a Deus. Volta agora em janeiro, né? Primeiro domingo de janeiro, retornaremos com o nosso CBD. Meus irmãos, vocês podem dizer amém? Antes ainda eu queria ler um texto com vocês. Abra a tua Bíblia aí, no livro de Noético. Todo mundo, os irmãos, uma vez já ia pegando a Bíblia, os irmãos aqui. Os irmãos aprenderam, irmãos. É muito conteúdo, irmãos. Eu até estava falando para o pastor Jefferson, pastor, eu esqueci de trazer, eu não trouxe o caderno, eu não trouxe a caneta, né, e para memorizar tudo isso, né? Então, a palavra noético, segundo o nosso mestre aqui, é os efeitos noéticos do pecado na mente. Então, é efeitos noéticos. E quando ele falou a palavra noético, eu falei, é uma coisa de Noé mesmo, né? Eu achei que era de Noé. Mas é uma bênção, irmãos, aprendermos a palavra do Senhor. Isso nos enriquece, né? A Escola Bíblica Dominical é uma bênção de Deus. Então, queremos louvar aqui pela vida. Deve ter mais professores aqui. Quem é professor? Quem é professor da IBD? Isso aqui, os irmãos das congregações também. Deus abençoe. Vocês são uma bênção
né, para a nossa EBD. A gente sabe o quão trabalhoso, árduo preparar, né, uma lição, preparar um estudo como esse. Né? Há uma dedicação, né, de cada irmão, de cada professor. E os alunos, né, também. Deus abençoe a cada um dos alunos. Eu também sou aluno da EBD. Eu venho aqui para aprender. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso superintendente, pastor Douglas, pastor Jefferson, que tem se empenhado aqui, né, na nossa sede. E também a todos os irmãos das congregações também que estão aqui hoje. Deus os abençoe de maneira especial. Amém? Ficamos de pé, meus irmãos, vamos agradecer ao Senhor. Aqui na nossa sede, nós retornaremos à nossa EBD no primeiro domingo de janeiro. Né? Será dia 7. É o primeiro? Então é o segundo. Isso, então vai ser o segundo. Vai ser o segundo domingo de janeiro. Segundo domingo de janeiro. Amém? Se os irmãos puderem depois, assim que nós orarmos aqui e implementar a bênção, os irmãos venham aqui para frente, tirar uma foto. Pastor Francisco, venha fazer essa oração, por gentileza. Reverendo Pastor Francisco. Meus irmãos, a paz do Senhor. Oremos, né, por esta aula fenomenal, né, irmão, quando diz maravilhosa. Deus eterno Pai, soberano de graça, te louvamos, Senhor, nesta manhã, por esse ensinamento, Senhor, pela Tua palavra, que a cada dia nos instrui, para que possamos andar, permanecer na Tua presença, sustentado pela Tua palavra. É a Tua palavra que nos guia, que nos dirige. Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade, por mais um dia aqui na Tua casa, pela vida de cada um dos Teus filhos aqui presentes, Senhor. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Meus irmãos, o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com toda a igreja, agora e para sempre. A igreja diz: Deus abençoe, meus irmãos. Venham para cá, para nós tirarmos uma foto aqui, ficar registrado.